Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha o nosso canal. Eu sou o Lécio Luiz com mais um comentário da Bíblia. Dessa vez nós vamos falar sobre a história de Noé. Você que ainda não conhece o nosso canal, seja bem-vindo, fique à vontade. Vamos conversar um pouquinho sobre a história de Noé. Agora vem a vinheta e a gente já conversa aquele bate-papo de sempre. We believe in God the Father. We believe in Jesus Christ. We believe in Jesus Christ. Então vamos lá. O livro de Gênesis ele começa falando da criação. No sétimo dia Deus descansa. No último dia Deus cria o homem, depois dá a mulher para esse homem e dá uma ordem para ele, né? Olha, vocês estão aí com o jardim do Éden, e nesse jardim tem tudo que vocês precisam, só não façam uma coisa, aquele fruto que está ali vocês não mexam, né? Deus cria o homem com a liberdade de escolha e esse homem fracassa. No capítulo 3 fala que ali houve a queda do homem, né? Eles são expulsos do jardim do Éden e aquele jardim ele é guardado por alguns anjos para que eles não voltassem mais àquele lugar. Os estudiosos dizem que esse lugar fica na África, mas isso aí não é tão importante como as histórias que estão dentro da Bíblia. Então vamos lá. Adão gera, juntamente com Eva, Abel e Caim. Né? E ali há o primeiro assassinato, Caim mata Abel. Por quê? Caim era mau, rebelde, não adorava a Deus. Abel era temente a Deus, né? Um homem justo. Logicamente haviam vários outros filhos e filhas, mas a Bíblia dá destaque a esses dois. Então Abel vai lá, Caim vai lá, chama o seu irmão para andarem juntos, né? Fazer lá as coisas que deveriam fazer. E a Caim vai e mata seu irmão por inveja, né? A Bíblia relata que Abel e Caim ofereceram sacrifício a Deus e Deus se agradou do sacrifício de Abel, porque Abel, o sacrifício dele cheirava bem, um cheiro suave, agradava a Deus. E o sacrifício de Caim, né, a gente não sabe como era, mas Deus não se agradou, né? Então, a Caim foge, né, sai, se afasta dos seus pais. E a Bíblia diz que Adão e Eva tinham vários filhos e filhas, né? Ele se casou em outra região, até porque eles viviam muitos anos, o período de vida deles não era igual ao nosso. Nós vamos até falar sobre isso, abrir um parênteses aqui, para dar exemplo de alguns que viveram muitos anos, né? E depois o casal tem um outro filho com o nome de Sete, né? E Sete é um homem temente a Deus, e a sua geração são geração de adoradores, né? Agora a gente abre um parênteses só para falar da idade que eles viviam naquela época, para o leque abrir melhor, né? Então vamos lá. Adão viveu 930 anos, o próprio Sete, filho de Adão, viveu 912 anos, Jared, que é pai de Enoque, né? Aquele que Deus o tomou para si, ele viveu 962 anos, né? E o avô de Noé viveu 969 anos. E o próprio Noé viveu 950 anos. Ou seja, o período de idade deles era muito grande. As pessoas às vezes questionam assim, poxa, mas Caim saiu de perto dos pais e se casou com quem? Mas a Bíblia diz que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Ou seja, claro que foi com uma dessas filhas que o próprio Adão teve, né? Logicamente, se o cara vive 930 anos, há tempo suficiente para colocar aí na terra 50 filhos, pelo menos, né? Então, o período de vida deles era muito longo e cada um deles gerava muitos filhos, né? No capítulo 6, fala qual foi o motivo de Deus querer destruir a terra, né? Deus olha para a terra, vê que o propósito do homem já tinha mudado, ele já não tinha mais o propósito de adorar a Deus, de estar em comunhão com Deus, de falar com Deus. A gente vê que no Jardim do Éden, Deus vinha à tarde e falava diretamente com Adão. Só que depois que Adão pecou, foi colocado como um véu, houve uma separação de Deus com o homem. O que fazia a separação de Deus com o homem? O próprio pecado.
né? Adão já começou a se cobrir, né? Quando ele ouviu a voz de Deus, né? Quando Deus foi lá passear no jardim, conforme fazia sempre, para conversar com Adão, Adão se esconde. Aí Deus fala para Adão: Adão, o que você fez, Adão? Você comeu daquela árvore que eu falei para que não era para comer, né? E isso faz lembrar a gente quando faz alguma coisa errada, desde criancinha, né? Eu vejo hoje as crianças, meu próprio filho, né? Às vezes faz alguma coisa errada, fica meio tímido, com medo, né? E foi isso que Adão fez, né? Se escondeu de Deus, depois fala que Deus foi o culpado de ter dado a mulher a ele, a mulher diz que a culpa era da serpente. Os três ali foram amaldiçoados. A serpente passa a andar rastejando, foi amaldiçoada, a gente deduz que ela andava ou em pé ou em quatro patas, ninguém sabe, né, como que era a serpente, mas a gente só pode deduzir. Algumas coisas a Bíblia não revela, né, vamos dizer assim. Tá, e aí no capítulo 6 fala da corrupção do gênero humano, ou seja, duas raças aqui, duas etnias, vamos falar assim, duas gerações, de Caim e a de Sete se envolvem, né? A de Sete, conforme eu falei, era a geração de homens que adoravam a Deus. A de Caim era de pessoas rebeldes, aquela geração cujo pai tinha matado seu próprio irmão, cometeu o primeiro homicídio da raça humana. Só que essas duas gerações se unem e aí começam ambos a gerar corrupção, pecados sexuais, e Deus olha para essa geração e só encontra um homem com o nome de Noé. Vamos ler aqui. Quando se foram multiplicados os homens na terra, e lhes nasceram filhos e filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas as mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ou seja, nós já vemos lá na frente aqueles homens com 900 e poucos anos, né? E agora Deus limita a idade deles. Eu costumo dizer o seguinte, que o camarada, ele vai chegando numa fase de maturação, ele começa a saber demais. E aí está na hora dele ir embora, porque ele fica perigoso, né? Se os homens hoje vivessem esse tempo aqui que eles vivem aqui na Terra, o planeta Terra já não existiria. Porque quanto mais você amadurece, mais você vai tomando força, né? Você vai obtendo mais estabilidade, mais poder econômico. Esse é o normal, né? Às vezes acontece diferente, ainda mais num país injusto como o nosso, mas eu falo, o natural seria esse. E aí, para que isso não acontecesse, a destruição da raça humana, Deus limita o período de vida deles. Eu deduzo dessa forma. Não está escrito aqui, mas eu deduzo dessa forma. Por quê? Porque assim o homem vai dando oportunidade para outras pessoas virem, né, e continuar a sua espécie. Porque se deixasse hoje o homem com todo o conhecimento que tem, viver aqui mais 900 anos, eles iam acabar com esse planeta Terra aqui. Então o limite do homem, aqui no capítulo 6, é dado até os 120 anos. E aí Deus fala aqui no versículo 8 o seguinte, do capítulo 6. Porém Noé achou graças diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era justo e íntegro, e os seus contemporâneos não andavam com Deus. Ou seja, Noé era um homem diferente daquela época ali. Fala aqui que ele andava com Deus, que Deus achou graça em Noé. Ou seja, Noé era adorador no meio de uma geração corrupta. O que eu acho bonito nessa história também é a família de Noé, né? Que a gente vai falar daqui a pouco sobre eles. E aí Deus anuncia o dilúvio para Noé, né? E fala o seguinte no versículo 11 do capítulo 6. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Quais eram os pecados cometidos naquela época, né? Violência, pecado sexual, ainda não havia idolatria. E aí Deus manda Noé fazer essa arca justamente para exterminar. Vamos repovoar
Vamos recomeçar. Está tudo errado aí. Os homens se perderam de tal forma que Deus não suportava, ao ponto de Deus se arrepender de ter feito o homem. Claro que esse arrependimento, essa expressão arrependimento que a gente usa, não é o arrependimento humano. Essa palavra arrependimento, colocada na Bíblia, ela não nos remete à veracidade do sentimento que Deus teve, ou seja, ela não é precisa, né? Porque Deus não é homem para se arrepender. Deus se entristeceu de ter feito o homem e vê o homem naquela situação. Falou, vou fazer isso tudo de novo. Vamos recomeçar essa história aí. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Versículo 18 do capítulo 6. Agora aqui é interessante, porque se os filhos de Noé não fossem adoradores e as suas noras também não fossem adoradoras, eu acho que Noé teria um grande problema, porque seus filhos não teriam com quem se casar ou se multiplicar, haveria conflito dentro da arca, porque meu irmão tem uma mulher e eu não tenho, e Deus cuidou de tudo isso para a família de Noé, né? Até das suas noras, que deveriam ser pessoas adoradoras, porque elas abandonaram a sua família, a sua parentela, para seguir um homem que dizia que ia chover. Mas chover como, se ainda não havia chuva? E a arca vai boiar? Como boiar se não tem mar aqui perto? Nada disso foi questionado, pelo menos aqui não apresenta nenhum desses questionamentos. Então a gente vê um homem que leva em sujeição a sua casa, né? Mais um exemplo para nós. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea farás entrar na arca para os conservares vivos. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti. Ou seja, serão atraídos para ti. Muita gente acha que Noé ficou procurando os animais, mas a Bíblia diz que eles virão, ou seja, serão atraídos por Deus para Noé. Eles vieram para Noé, ao encontro de Noé. Noé não ficou procurando os animais, mas sim eles vieram ao encontro de Noé. Agora, uma observação aqui que muita gente não sabe. Eram 7 pares de cada espécie de animais puros. Por que 7 pares de animais puros? Porque aqueles animais seriam usados para alimentação durante o período que eles estivessem dentro da arca, né? E 2 dos animais impuros. Se você tiver alguma dúvida sobre o que são animais impuros, você pode até olhar ali no livro de Levítico, capítulo 11, que ali tem uma lista de animais que eram considerados impuros. Então Noé tem ali dentro da arca tudo que ele precisa: alimentação, a sua família e o cuidado de Deus. Depois que Noé entra na arca, Deus fecha a porta pelo lado de fora, né? Depois de 7 dias vêm as chuvas, e aí essas chuvas elas demoram um período de 40 dias, né? Muita gente até pensa que Noé e os seus filhos, né, a sua família ficou na arca durante o período de 40 dias. Mas o período que eles ficam é muito mais, porque até as águas abaixarem ficou 150 dias. E aí depois mais 40 dias para Noé mandar um corvo ver se as águas completamente já tinham sido secas da face da terra e as águas ainda não tinham baixado. Depois Noé manda uma pomba 7 dias depois e as águas ainda não tinham baixado, a pomba volta. Depois de 7 dias Noé manda mais uma vez a pomba e ela volta com um raminho, e ali ele vê que já está na hora deles começarem a se preparar para sair da arca. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, macho e fêmea, mas dos animais imundos 1 par, um macho e uma fêmea. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Noé era um homem maduro na época e aqui, conforme eu já falei, 7 dias depois as chuvas vieram
e varreram os homens da terra. E aí no 8º capítulo já fala que as águas diminuem, né? Ao cabo de 40 dias, já lá no versículo 6, aqui diz o seguinte, do capítulo 8, ao cabo de 40 dias abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo. Aí fala aqui do corvo, fala das pombas. Aqui no capítulo 8, versículo 13, Deus manda Noé sair da arca. Chegou a hora de sair da arca. E aí no versículo 15 diz o seguinte, então disse Deus a Noé, sai da arca e contigo tua mulher e os animais que estão contigo, de toda a carne, todas as aves com gados e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela multipliquem. A ordem de Deus aqui colocasse todo mundo para fora, os animais todos, com o objetivo de povoar a terra. Saiu, pois, Noé com seus filhos, suas mulheres e as mulheres dos seus filhos, e também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo o que se move sobre a terra segundo as suas espécies. Cara, deve ser uma cena muito linda, né? Aquela família saindo de dentro daquela arca, cheia de esperança, e após um ano que eles ficaram dentro dessa arca, né? O cuidado que Deus teve com eles. Mas a convivência dentro daquela arca ali não deve ter sido fácil, não. Hoje a gente está vivendo fase de pandemia, e os primeiros dias da pandemia realmente não foram muito fáceis, porque a gente fica trancado, todo mundo ocupando o mesmo espaço, um quer fazer uma coisa, o outro quer fazer outra. E Noé se mostra aqui um homem íntegro, justo e que amava a sua família e que levava essa família em sujeição, né? A exemplo aqui são as suas noras e os seus filhos o acompanharem numa aventura, digamos assim, numa atividade, né, sobrenatural como essa. E aí, no capítulo 8, ainda após o versículo 20 ali, diz o seguinte, levantou Noé um altar ao Senhor e tomando dos animais limpos e das aves limpas ofereceu o holocausto sobre o altar. Aqui está a função dos animais limpos. Eles ofereciam em sacrifício, depois vira alimento também, né? E Deus os recebe com cheiro suave. Quer dizer, o teu sacrifício, quando é feito de coração, Deus recebe ele. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, diz que o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o que é? É o nosso corpo, é com a nossa vida. Esse hoje é o sacrifício. Naquela época eram os animais, né? Mas Jesus foi sacrificado na cruz, simbolizando todos esses animais. Ele morreu para que nós fôssemos perdoados. A função dos animais naquela época era essa, né? Perdoar pecados, né? E Jesus vem, se sacrifica na cruz para que nós tivéssemos o perdão. Se você ainda não entendeu qual foi o propósito daquele sacrifício na cruz de Jesus, é esse: perdoar pecados, ligar o homem novamente a Deus. No passado, o homem era ligado a Deus com sacrifícios de animais, né, que simbolizava o próprio Messias, o próprio Cristo que viria morrer na cruz por nós. No capítulo 9, já vamos chegando ao finalzinho da história, ele fala o seguinte, que Deus estabelece uma aliança com o homem, né? Já falamos de aliança lá na frente, mas aqui fala de um sinal dessa aliança. Qual era a aliança que Deus fez com o homem? A aliança que Deus fez com o homem é de nunca mais inundar a terra com o dilúvio. E ele deixa um sinal. Aqui fala que é um arco. Vamos ler? Estabeleço a minha aliança convosco, versículo 11 do capítulo 9. Não será mais destruída toda a carne por águas do dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus, esse é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, ou seja, o arco, né?
então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir a carne. Ou seja, Deus nunca mais vai mandar um dilúvio como ele mandou, para inundar a terra. E aqui no finalzinho desse capítulo tem uma passagem um pouco triste, né? Eles já estavam vivendo na terra, e Noé agricultor, já estava plantou uma vinha, né? E ali com a uva ele faz o vinho, e a Bíblia diz que ele fica bêbado, né? Ele se embriagou, ficou pelado na tenda, e Cão, um dos seus filhos, com o seu neto chamado Canaã, entram e veio seu pai nu. E correm lá, fala para Sem, Jafé, nosso pai tá pelado na tenda lá, mas a gente não sabe, nem vou dar conotações, porque a gente não sabe, na verdade, como é que eles contaram para os seus irmãos, se foram rindo, meu pai tá doidão, tá bêbado, seria a linguagem de hoje, pagando mico, lá na arca, lá peladão, né? Eu não sei qual é, eu não vou dar uma conotação que eu não estava presente ali. Eu sei do que a Bíblia fala. A Bíblia fala que Noé, depois que acorda e fica sabendo que Cã e Canaã viram a sua nudez, ele amaldiçoa os dois, Cã e Canaã. Canaã é o neto dele, filho de Cã, né? Ele amaldiçoa a geração deles, dizendo que eles seriam servos de Jafé e seriam servos de Sem, serviriam a eles. Qual foi a atitude de Sem e Jafé quando ouviram de Cã que o seu pai estava nu? Eles foram os dois, pegaram lá algo para cobrir o seu pai, de costas, conforme relata aqui, eles vieram sem olhar para a nudez do seu pai e o cobriram. Então, fica esse episódio triste na passagem da história de Noé. E ali no capítulo 10 já começa a descendência de Noé, né? Os seus filhos tiveram outros filhos, né? E aqui passa, no capítulo 10 aqui fala sobre os semitas, né? Que são os filhos de Sem. Quais são o povo semita? São hoje os árabes, né? São hoje os hebreus, que deram origem a essa geração. Dizem que os jefititas, né? São um povo da Ásia até a Europa ali, e o povo de Cã e Canaã são mais voltados ali para a Etiópia, para a África, né? E aí fica essa divisão dos povos após ao dilúvio, né? A divisão das raças humanas. E aí a gente vai terminando esse comentário aqui, espero que você tenha gostado, um comentário simples, né? E com a galeria da fé. Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. A gente vê que a fé ela pode transformar todo o ambiente que a gente vive. A gente vê que a fé de Noé salvou a sua casa, né? Que isso sirva de evento para nós. Às vezes a gente quer que nossos filhos frequentem a igreja, às vezes a gente quer que nossos vizinhos frequentem a igreja, mas a nossa fé não é suficiente para transformar a nossa própria casa, a nossa própria vida. Então fica esse exemplo aí de Noé para nós, que a fé pode salvar a sua casa, salvar a sua história, salvar a sua vida, salvar o teu dia, que seja, né? Fica conosco, até o próximo vídeo, abençoe você e a sua família.